Vamos entrar na mensagem? Abra sua Bíblia, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1 e 2. Capítulo 3, versículos 1 e 2. A nossa vida ela é feita de ciclos, tempos, e há tempo de plantar, e há tempo de colher. Os princípios de Deus, irmãos, eles são eternos. E quando a gente entende o princípio da palavra de Deus, a gente consegue entender o nosso momento. E até nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós compreendemos que é só a gente continuar caminhando com Cristo, perseverando, que a gente vai vencer o dia mal. O apóstolo Paulo disse assim, né? Em tudo eu sou instruído, ou seja, em tudo ele sabia como se portar. Ele soube passar necessidade e ele soube ter fartura. E ele falou que em tudo ele estava instruído. Quando uma pessoa não é instruída em tudo, quando uma pessoa é instruída a viver só o sucesso, quando ela está passando um dia mal, ela duvida de Deus. Ela duvida do chamado. Ela duvida de que Deus está com ela. Porque ela é ensinada somente a determinar e acontecer. Só que por mais que as pessoas ensinem que é determinar e acontecer, nós sabemos que no mundo teremos aflições. E nós devemos saber nos portarmos, tanto diante das aflições, como diante também das grandes conquistas que Deus tem para a nossa vida. Porque existem pessoas que elas se afastam de Deus quando crescem também. E existem pessoas que se afastam de Deus quando passam dificuldade. Tem pessoas que até deixam de cumprir os princípios da palavra de Deus quando estão passando dificuldade. Mas se a palavra de Deus, ela é para ser praticada em todo o tempo, se é para nós louvarmos a Deus em todo o tempo sendo favorável ou não, não pode mudar o meu posicionamento em Deus. O meu posicionamento em Deus, o seu posicionamento em Deus, tem que ser independente do vento que está soprando sobre a nossa casa, do rio que está batendo e assim por diante. Por quê? O apóstolo Paulo diz que o mais miserável de todos os homens é aquele que espera em Deus somente nessa vida. Então guarde essa palavra de hoje no seu coração. A Bíblia fala aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim, ó, para tudo há uma ocasião certa. Coloca a tradução Almeida Revista e Corrigida, por favor. Essa é melhor para eu... Vai lá. Troca aí. Almeida Revista e Corrigida. Isso. Tudo tem o seu tempo que determinado. E há tempo para todo o propósito, debaixo de onde? Dos céus. Você crê que Deus tem um propósito? A Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Então Deus tem um propósito com a gente. Deus tem um propósito comigo. Deus tem um propósito com você. Deus não trabalha somente em nosso favor, Ele trabalha em nós também. Existem coisas que nós temos a ser trabalhados, que nem a gente sabe. Mas Deus enxerga lá no íntimo do nosso coração e Ele vai trabalhando a gente, Ele vai moldando a gente. A gente desce na casa do oleiro e Ele põe a mão e faz um vaso de acordo com a sua vontade. Ele tem um propósito para mim. Há um tempo determinado, tudo tem o seu tempo determinado. E no Salmo 1 fala assim, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se dê no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e tudo o que ele fizer, prosperará. E ele dará fruto no tempo certo. Diga para o seu irmão, você vai dar fruto no tempo certo. Agora, irmãos, eu preciso entender o meu tempo. É verdade ou não é? Você precisa entender o quê? O seu tempo. Você precisa compreender o seu tempo. Eu preciso compreender o meu tempo. E nós temos um tempo para viver. Olha o versículo 2.
há um tempo de nascer e tempo, vou ficar por essa parte. Lembra dessa mensagem, né? Há um tempo de nascer e há um tempo de... E o que eu faço nesse tempo? Por que Deus me permite viver esse tempo? Meu filho estava conversando comigo ontem que nós vamos fazer uma consagração. E eu estou tão feliz porque uma coisa é você buscar Deus, outra coisa é Deus te atrair para falar com você. Eu vou repetir. Uma coisa é você buscar Deus, outra coisa é Deus te atrair. Né? E nós vivemos ontem uma experiência tão linda, eu e ele, porque foi profetizado na nossa vida que eu estava entrando no carro e ele entrava do meu lado. E aí quando vinha minha esposa e vinha a esposa dele, a porta se fechava. E uma voz dizia assim, ó, é entre pai e filho. E essa pessoa falou, depois, pastor, eu vi vocês num deck e tinha um lago. E eu já tinha ido nesse lugar. É uma chácara de um amigo meu. E ali, vocês conversavam sobre a palavra de Deus, e o pastor Jonathan dizia assim, pai, eu queria essa facilidade que o senhor tem para pregar. Eu falei, é fácil, filho. Fique em pé. Ele ficou em pé e eu lancei uma luz dentro do coração dele. Ou seja, aquilo que Deus me deu, eu transferi para ele. E nós entendemos que Deus queria que a gente fosse para um lugar só eu e ele. E essa pessoa falou, pastor, o senhor estava numa mesa escrevendo e ele também. E realmente a gente estava assim, meditando. A gente medita assim. E de repente passou uma arara. Olha os detalhes. Passou o quê? Uma arara. E a arara dava o grito dela. Quando a arara dava o grito dela, eu via a mão de um anjo virando a ampulheta. A ampulheta é tempo. É um novo ciclo. É um novo tempo. E ali, os senhores oravam e tinha aquela comunhão com Deus. Eu falei, então eu vou marcar no dia 10, antes da ceia. E nós fomos ontem lá, naquele lugar. Nós oramos 6 horas da manhã dentro de um lugar, estava muito frio lá. Depois oramos às 9. Quando foi meio-dia, meu filho desce para aquele deck. Eu falo, filho, vamos orar. Você está indo para o deck? Estou. Eu falei, então eu vou lá com você, nós vamos orar lá agora. E no meio desse deck tinha aquela palmeira que é cortada, onde as araras vão ali, faz ninho, aquela coisa toda. E meu filho sabia disso. Quem não sabia isso em Campo Grande, né? Mas Deus, a gente viu Deus nos detalhes. Acho que é para chamar a nossa atenção. E aí meu filho falou, pai, e esse tronco aqui no meio? Eu falei, não, filho, isso aí é para arara. Arara? Eu falei, filho, é arara. A gente vai orar agora meio-dia. Meu Deus, só falta vir uma arara agora meio-dia, nesse frio. E a gente não tinha visto arara ainda lá. Eu gravei, irmãos. Quando foi 12:03, 2 araras saiu, não sei de onde, e veio em direção da gente assim, ó. Eu lembrei da visão. Aquelas araras, eu vou até postar depois a foto da arara, só para você. Vou mostrar até o vídeo. Aquelas araras, elas ficaram em direção contra o vento, assim, as duas juntinhas. E o vento batia nelas. Eu olhei no relógio, 12:05. Falei, Senhor, o Senhor fala que o meio-dia é o dia perfeito. Vamos orar. Começamos a orar. E a gente orava e parecia que elas conversavam com a gente. E elas ficaram ali, enquanto a gente não parou de orar, elas não saíram dali. E sabe qual que é o símbolo da arara? Casamento eterno. Mesmo que o par morra, a outra não procura outro par. Falei, filho, Deus está casando a gente. Quando eu partir, você toca. É, bem mais para frente. Né? Quando eu partir, você toca. E aí eu fiquei tão emocionado, irmãos, que eu peguei a câmera e comecei a falar em línguas e comecei a orar e comecei a mostrar assim. E aí eu mandei para essa pessoa que teve a profecia com a gente. E essa pessoa também tem interpretação de línguas. E ela falou, pastor, que coisa linda. Eu falei, por quê? Ela falou, sabe o que o senhor falava na hora que o senhor falava em língua? O senhor dizia assim, ó, o pai está dizendo para mim, eu e meu filho somos as flechas que ele vai enviar sobre os montes. A água está subindo.
E em julho vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Foi maravilhoso. Há um tempo determinado para todas as coisas. E quando você serve a Deus com fidelidade, Ele chama você. Ele se apresenta para você. Ele fala com você. Ele te escolhe, Ele te separa. Guarde o que eu estou falando. Isso vai acontecer. A IF vai ser muito usada por Deus. Diga amém, Jesus. E vocês fazem parte disso. E Deus tinha me dado uma palavra em Isaías 49, há muito tempo atrás, que diz que nós somos flechas limpas na aljava do Senhor. E que Ele tira a flecha. Foi até a Iracema, a pastora Iracema que me deu essa palavra, no dia do meu aniversário. E ela falou, apóstolo, Deus tira o Senhor da aljava, Deus lança, e Deus pega, e Deus guarda. E eu entendi que todo esse tempo a gente estava guardado por Deus, e agora Deus vai mandar. E você vai entender que tudo isso tem a ver também com aquilo que nós vamos falar no final do culto. Então, durante o nosso nascer e o nosso morrer, existe um propósito. Nós precisamos entender qual que é o nosso propósito. E quando nós entramos nesse propósito, nós buscamos entendimento a respeito desse propósito, a gente compreende os nossos dias. E quando a gente compreende os nossos dias, o nosso coração se torna mais sábio. Está no Salmo 90, versículo 12. Vai lá. Salmo 90, versículo 12. Olha só o que diz. Salmo 90, versículo 12. Olha o que diz. Ensina-nos a contar os nossos dias. Deus está dizendo para a gente orar e falar, Senhor, me ensina a contar os nossos dias. Nós podemos contar os nossos dias. Se nós aprendermos isso, olha o que vai acontecer. De tal maneira que alcancemos o quê? Corações sábios. Quando você entende o seu dia, quando você entende o seu momento, quando você entende o seu ciclo, quando você entende o ano que você está vivendo, o momento que você está vivendo, você sabe muito bem ter discernimento sobre tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Isso te dá uma segurança, isso te dá um chão que você não tem noção. Porque o nosso Deus é um Deus que diz, se você clamar a mim, eu vou te responder e vou te anunciar ainda o que eu vou fazer. Coisas que estão ocultas, que você não sabe, você vai passar a saber. Você vai passar a entender, você vai passar a compreender. E quando eu vi esse salmo, eu falei, Deus, me ensina a contar os meus dias, eu quero compreender. Você já passou um momento da sua vida que você fala assim, eu não sei por que está acontecendo isso. Sim ou não? Sim. É? Hoje você pode entender tudo o que você passou. E você pode compreender o que Deus até mesmo vai fazer daqui para frente. Por quê? Porque Deus trabalha com ciclos de 7 meses, 7 dias, 7 horas, 7 anos, 7 milênios. Você vê, a Bíblia fala sobre 7 igrejas do Apocalipse, que se remete a 7 períodos da igreja. Os 7 castiçal de ouro, os 7 Espíritos de Deus, os dias da criação. Então Deus trabalha com 7. Os 7 mergulhos de Naamã, as 7 voltas na muralha de Jericó. E os 7 anos, Deus trabalha com 7 anos. Se você observar em Marcos, no capítulo de número 8, no versículo 14, vai lá para você entender. Olha o que Deus quer falar com isso. Olha só. Marcos 8, 14. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. O que é isso? Aqui nós vimos a multiplicação dos 7 pães para 4.000 homens. Mas nós sabemos que também houve uma multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Quando o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, Ele deu de comer a 5.000 pessoas. Contando os homens, né?
fora crianças, fora mulheres. Então ele deu de comer a essa turma toda aí. Quando termina a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, quantos cestos sobraram? 12. O número 12 significa que número? Governo. Sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães. O que fala a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E por que Deus deixou aqueles 12 cestos diante dos apóstolos? Jesus estava dizendo para eles, olha, esses 12 cestos é um recado para vocês, dizendo para vocês, que em vocês será fundamentado o cristianismo e em mim também. 12 é governo. E durante todo o governo da igreja, não vai faltar pão para a igreja não. Não vai faltar alimento para a igreja não. Agora, entenda, 5 pães, você vai entendendo a mensagem, e 2 peixes. Se um ciclo termina com 7, 5 pães significa 5 anos. E os 2 peixinhos significa ainda que essas almas ainda tinham 2 anos para cumprir o ciclo. Pastor, como que o senhor pode afirmar isso? É simples. O primeiro ano de um ciclo, irmãos, fazendo um resumo aqui para vocês, significa aprendizado. Diga assim, ó, primeiro ano significa aprendizado. Quando você está aprendendo, você ainda não colhe. É um ano penoso. Pode conversar com qualquer empresário. Quando ele entra no ramo, você pode observar. É um ano de aprendizado. O segundo ano significa trabalho. Você aprendeu, agora você está colocando em obra. Você está praticando. Segundo os estudiosos sobre ciclos, com base na palavra de Deus, ainda não é um ano de colheita. É um ano de investimento. O terceiro ano, fazendo um resumo, tá? Significa consolidação, um ano de alianças. Consolidação. Pai, Filho e Espírito Santo. Aliança, um Deus. O quarto ano, só que no terceiro ano você ainda não colhe, não. Você não colhe. A Bíblia fala que foram ver uma figueira no terceiro ano. E ela não dava fruto. Mas ela já estava plantada. E falaram, vamos cortar ela porque ela ocupa a terra inutilmente. O Senhor disse, espera mais um ano. Se ela não dá fruto, aí corta. Só que a palavra de Deus nos mostra em Levítico que o fruto do quarto ano não é para nós ainda. É para quem? É para o Senhor. O fruto do quarto ano é para o Senhor. Por quê? Jesus veio no quarto milênio. Ele foi o sacrifício fruto no quarto milênio que foi oferecido ao Senhor, ao Pai. O resultado do quarto ano é para ser santificado ao Senhor. Então aí requer o quê? Compromisso e fidelidade. Se você estudar sobre um bambu chamado bambu chinês, já ouviu falar do bambu chinês? Já ouviu falar? Você já ouviu falar, pastor? Bambu chinês, você planta ele, durante 4 anos você não vê a expressão dele para lá de fora da terra. Mas no 5º ano, no único ano, ele cresce 50 metros. Se você entender que tem tempo que você tem que aprender e você for humilde, você vai aprender muita coisa. Se você entender que aquilo que você aprender, você não pode engavetar, você tem que praticar, você vai trabalhar. Se você entender que no terceiro ano você consolida e vai aparecer alianças,
E você tem até que tomar cuidado com isso também. Mas que Deus pode colocar alianças. E você fizer a aliança certa, você está no caminho. Mas ainda você não vai colher. Se você entender que no 4º ano você precisa frutificar, vai ter colheita. Mas se você entender que você é grato a Deus, você tem que dar graças a Deus e santificar o Senhor, você pode ter certeza. Tudo aquilo que no 1º, no 2º, no 3º, no 4º ainda não veio para sua mão, no 5º, num ano só, cresce 50 metros. Eu sempre falei que 2019 para a gente, para a igreja, foi um ano muito difícil, particularmente para mim. Foi um ano de muita traição, de muito abandono. Só que eu sempre falei para vocês que o ano de 2019 foi um ano que Deus preparou a gente financeiramente para enfrentar 2020, 2021 e até chegar a 2022. Lembra disso? No ano, o bambu cresceu como nunca cresceu. E quando hoje eu estava comentando isso com os pastores, eu falei assim, Senhor, o Senhor me perdoa. Porque eu só falo que 2019 foi um ano difícil. Mas eu esqueci que foi um ano que o Senhor deu tanta vitória para a gente. Eu esqueci do bambu que cresceu 50 metros num ano só. Eu esqueci de tudo que o Senhor me perdoa, Senhor. Porque a gente é pequeno e a gente às vezes somos inclinados a olhar mais para aquelas dificuldades que estão passando do que para aquilo que Jesus está fazendo. Ou por aquilo que Jesus já fez. Que o Senhor nos perdoe por isso. Nos perdoe por isso. Agora, no 5º ano, é um ano difícil também. É um ano de definição. Quem cumpre ciclo vai se definir na vida. Vai ter identidade. O diabo vai fazer de tudo para roubar sua identidade. Ele vai mostrar só as dificuldades para você. É um ano que a pessoa pensa em desistir. É um ano que emocionalmente a pessoa é atacada. Porque o diabo sabe que naquele ano ela já vai colher. Ela já está colhendo. E por isso que eu digo que esses 5 pães são colheitas para alimentar 5.000 almas. Deu para entender? Hã? Porque quando Deus fala de peixe, Deus fala de almas. Lembra de Jesus quando falou para Pedro que venha após mim que eu vou fazer de você um pescador de almas. Então quando você fala de peixe, você fala de almas. 2 peixes significa ainda 2 anos que aquelas almas teriam que caminhar. Mas no 5º ano você já pode viver a multiplicação. Você já pode viver a multiplicação. Quando você não está vivendo essa multiplicação, quando você não está vivendo um transformar de Deus depois de 5 dias, depois de 5 meses, depois de 5 anos, você tem que orar e ver onde você está errando no seu ciclo. Onde você está errando no seu ciclo. Agora você percebe que na 2ª multiplicação não tinha peixe? Hã? Não tinha peixe. O que vocês têm aí? Nós temos 7 pães. Eles cumpriram o ciclo. E eles colocaram aquele ciclo na mão de quem? De Deus. E o Senhor multiplica. E quantos cestos cheios de pedaços de pães ficaram na 2ª multiplicação? 7. No primeiro foi 12, no segundo? 7. No segundo foi 7. Vocês cumpriram um ciclo. Vocês têm direito a mais um ciclo. E não vai faltar nada para vocês. Aí quando eles vão para o barco, eles não levam aqueles cestos com aqueles pães. Aí eles chegam no barco. E quando eles chegam no barco, você tem pão aí? Você tem pão? Você tem pão? Você tem pão? E eles pegam e falam o seguinte, o texto diz que eles se esqueceram de levar o pão. E no barco não tinha consigo senão um pão. 7 com 1. Novo ciclo. Porque eles foram para o outro lado.
E sabe o que tem do outro lado? Uma obra para ser realizada. Pessoas para serem livres. Pessoas para serem libertas. Porque era isso que eles faziam. Porque era o propósito dos apóstolos. Qual que é o seu propósito? Qual que é o meu propósito? Qual que é o nosso propósito? É só a gente vir na igreja, porque a gente precisa disso, daquilo outro. Qual que é o nosso propósito? Meus irmãos, meu filho falou comigo ontem, falou: pai, o Senhor Deus disse, mar, dê os peixes, terra, dê os seus frutos. E falou para a gente o quê? Foi eu que te escolhi, não foi você que me escolheu. E eu te nomeei para que vá e deis fruto. O peixe fora da água, ele não dá fruto, ele não tem vida. A planta fora da terra não tem vida. Diga assim, ó, eu sem Deus não sou nada. A gente sem Deus, a gente não frutifica em nada. Jesus falou, sem mim, mas ele falou, se você estiver em mim, e a minha palavra estiver em você, tudo que você pedir eu farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Deus quer ser glorificado nos frutos que nós damos para Ele. Deus quer ser glorificado no fruto. E o maior fruto que nós damos para Deus é ganhar almas. É saquear o inferno. É levar pessoas a Cristo. É curar pessoas. Então há um tempo de nascer. E há um tempo de quê? De morrer. E o que nós estamos fazendo com esse tempo? Agora que nós entendemos um pouco sobre ciclo, depois do 5º ano, tem um 6º. Por isso que o 5º ano é um ano difícil, sabe por quê? Porque quando você chega no 6º, você vai provar de uma tríplice honra. Uma tríplice honra. Essa tríplice honra que você vai provar está em Levítico 25:18. Vai lá. Só para fundamentar. É que não dá para fundamentar tudo, senão o culto vai até... Então, estou fazendo um resumo. Amém? Vamos lá. Observareis os meus estatutos e guardareis os meus juízos e os cumprireis. Assim habitareis seguros na terra. 19. E a terra dará o seu fruto e comereis a fartar. E nela habitareis o quê? Seguros. Continue. E se disserdes que comeremos no ano 7º, eis que não havemos de semear, nem fazer a nossa colheita. 21. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Quando você cumpre um ciclo e você chega no 6º ano e você tem um coração generoso para semear, porque Deus vai preparar a terra para você semear. Quando você semeia, se você passar por aquele ano sendo generoso, você sabe o que vai acontecer? Porque o seu bambu já cresceu, irmãos. Você tem um bambu de 50 metros que não tinha nem um pouquinho para fora da terra. Deus te abençoou. Agora Deus te abençoou para quê? Para parar em você? Você não pode ser represa não, você tem que ser rio. Diga amém, Jesus. Amém. O avarento só Deus me livre, diga graças a Deus. Não é verdade? Então quer dizer, o seu bambu cresceu, e agora? O bambu cresceu, 6º ano, semeie. Semeie na vida de pessoas, semeie na obra, semeie na vida do pobre, semeie. Não deixe de dar a Deus o que é de Deus. Não deixe de dar a César o que é de César. Semeie. Não deixe a avareza tomar conta do seu coração. Porque tem muita gente que acha que retendo o que é de Deus vai faltar. Que dando o que é de Deus vai faltar. Não vai faltar não. A Bíblia fala que aquele que mais espalha, mais terá. Porque Deus manda a bênção na casa dessa pessoa. Ninguém entende. As coisas acontecem na vida dessa pessoa que ninguém entende. Ninguém entende. Deus faz obras que você nunca chegaria àquela colheita, naturalmente falando. É uma colheita de tríplice honra. Por quê? Porque essa bênção que Deus manda
É para que você tenha a bênção sobre você, para que dê fruto por 3 anos. Então você pega uma bênção para o 6º ano, um cesto cheio para o 6º ano. Você pega um cesto cheio para o 7º ano, que o 7º ano, já vou falar aqui, é um ano de descanso. É um ano que você vai colher e você vai sentir que você não vai estar fazendo 10% do que você fazia no primeiro. E a coisa está acontecendo. E você fala assim, meu Deus do céu, tem gente se matando aí, Deus só está derramando na minha vida. A gente precisa compreender e contar os nossos dias. Precisa. E para o novo ciclo, você já entra no 8º ano, que o 8º ano é um ano também de semear, mas você vai ter 3 cestos cheios. E no 8º ano você planta, você colhe, e você tem um novo desafio. Você não vai ter os mesmos aprendizados. Você só tem o mesmo aprendizado, irmãos, quando você rejeita a aceitar o aprendizado. Às vezes eu vejo na escola, lembra quando falava assim, repetente, o repetente, o repetente? Quem já repetiu aqui, né? O repetente, né? Então, quer dizer, a pessoa está lá sempre no primeiro ano, irmão, não sai do primeiro ano. Por que não sai do primeiro ano? Porque não se dedica. Pega a informação e despreza. Aí está lá um monte de gurizinho lá no primeiro ano, e o cara desse tamanho assim. Tem gente que, em relação a ciclo, está assim. Não saiu do primeiro ano ainda. Porque é duro para aprender. Não é humilde para baixar a cabeça e aprender. Acha que sabe tudo. Às vezes você dá um poder para uma pessoa, ela já acha que, ela já pisa nas pessoas, é assim ou não? É? Já não ouve mais ninguém. Não tem humildade para aprender. Não quer trabalhar. Só faz aliança errada. Em vez de frutificar e oferecer aquilo que é para Deus, que é santo, guarda para ele, enterra dentro da casa dele. E o bambu não sai daquele tamanho. Fala, mas é bambu chinês, por que não cresce? Porque não cumpre ciclo, irmão. Quando a gente cumpre ciclo, irmãos, de 1 ano, de 7 anos para o outro, a gente não é a mesma pessoa. A Bíblia fala que Jacó, ele trabalhou 7 anos por Raquel. Não foi por Lia, não. Foi por Raquel. Só que ele tinha plantado o engano lá atrás. Então, aqueles 7 anos, ele pagou o engano dele. Porque o Labão deu a Lia para ele. Depois ele trabalhou mais 7 anos, e aí ele recebeu a Raquel. Aí depois ele trabalhou mais 7 anos. Quando foi no 6º ano, no 20º ano do trabalho dele em relação ao tio dele, ele falou para o tio dele assim, olha, agora eu vou trabalhar por mim e pela minha casa. E o tio dele falou, não, quanto que você quer para ficar comigo? Porque eu vejo que onde você coloca a mão é abençoado. E lá em Gênesis 28, ele faz um voto com Deus, ele começa um voto com Deus dizendo, se o Senhor me guardar na viagem que faço, ele não tinha nada. Me der pão para comer, ele não tinha nada. Me der veste para vestir, ele não tinha nada. Me fazer tornar na casa de meu pai em segurança, ele não tinha nada. O irmão dele queria matar ele. Ele falou, o Senhor será o meu Deus, e eu serei o seu povo. E tudo que passar na minha mão, 10% pertence ao Senhor. E ele cumpriu isso durante todos os ciclos. Mesmo quando ele foi enganado pelo tio dele, ele continuou fiel. E aí no 6º ano, o que ele faz? Ele fala para o tio dele assim, ó, eu quero cuidar do seu rebanho. Tudo que for ovelha marronzinha, branquinha, essas coisinhas naturais, que acontecem naturalmente, é o teu salário. Se nascer uma malhadinha, se acontecer uma cabrinha, alguma coisa assim, malhadinha, tudo que for anormal, vai ser o meu salário. O tio dele falou, beleza. Joia. 6º ano, Deus manda a bênção. Tríplice honra. Irmão, o homem começa a crescer, 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 crescer. E quando ele sai daquele lugar, que volta, no 7º ano, quando ele volta para a terra do pai dele, para a terra da mãe dele, para a terra dele, ele volta farto, próspero, ele volta com família, diga amém, Jesus, e ele é preservado da morte.
Essa palavra Deus me deu em 2019. Eu, a pastora Janete e a pastora Fabiana. Onde Deus nos atraímos, como fez agora, também para um propósito espiritual em relação à nossa igreja. Foi aquele dia que depois veio o pastor Fabrício Moura com essa mensagem do ciclo e eu entendi todo o meu tratar. Eu fiquei 14 anos no ministério. No 15º ano, 2 ciclos que eu cumpri, eu nem sabia que estava cumprindo ciclos. Deus vai e me dá essa bênção que é a IEF. E Deus vem e fala assim, olha, por 14 anos você trabalhou para o seu tio. Agora é um novo ciclo. É maravilhoso, irmão. Deus mostra tudo. É como se você tivesse assim a clareza da vida, do seu futuro, de tudo que Deus tem para você. De tudo que Deus tem para a sua casa. De tudo que Deus tem para a sua família. Nós precisamos entender, a compreender os nossos dias. E quando a gente compreende os nossos dias, nós vamos passar pelo 6º ano e vamos ter o fruto para 3 anos. 7º ano, descanso, as coisas vão fluir. 8º ano, o novo de Deus vai acontecer. Daqui a pouco você vai saber. O novo de Deus vai acontecer. Eu quero viver algo novo. Quem quer viver algo novo aqui, diga amém, Jesus. Eu quero viver algo novo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Quem já passou por deserto aqui? Você já passou? Mas você acha que o deserto é para sempre? Há tempo do deserto e há tempo da Canaã de Deus na sua vida. Olha o que diz Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 1. Olha só. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Continue. Enviou-os Moisés do deserto de Parã. Segundo a ordem do Senhor, todos aqueles homens foram cabeça dos filhos de Israel. Onde eles estavam? No deserto. Mas Deus mostrou? Canaã. Há tempo de deserto na nossa vida, mas sabe o que Deus faz no deserto? Deus não deixa a gente morrer. Deus manda provisão para a gente. Ele mostra que Ele é Deus na nossa vida até no deserto. Ele mostra que Ele é Deus na nossa vida até quando a gente acha que a gente está sozinho. Até quando a gente pensa que Deus não está conosco. Mas na verdade, irmãos, é que Deus está levando a gente para um novo tempo. Você sabe por quê? Porque a Canaã foi mostrada. A terra prometida, ela foi mostrada. Agora, a gente tem que se manter firme na fé até chegar à terra prometida. Porque quem não sabe cumprir ciclo pode ficar sem definição. Pode ficar sem a Canaã. Todos entraram em Canaã, mas Canaã não era para todos? Sim. A bênção de Deus é para todos nós. Mas a Bíblia fala que 2 homens entraram. E um diz que desde quando Deus fez a promessa, até o dia que ele viu aquela terra, até o dia que ele entrou naquela terra, ele era tão forte em Deus, ele tinha uma fé em Deus tão grande, naquele tempo, depois de ter passado por todas as provações no deserto. Outros já não tinham a mesma fé. Não deixe as lutas minarem a sua fé. Quando você entende os seus dias, quando você compreende os seus dias, quando você entende o que Deus está fazendo com você em cada ano da sua vida, em cada dia, em cada mês, você pode ter certeza de uma coisa. Você é uma pessoa que não perde Canaã de vista. E você vai ter uma confissão diferente de todo mundo. Você vai ter algo dentro de você diferente de todo mundo. Olha o versículo 30. Olha só. Nós precisamos disso, ó. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente está relacionado ao que? A fé, é a certeza. Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Dá para você ter essa fé no seu coração também?
para essa terra que Deus está te mostrando, essa Canaã que Deus está te mostrando, essa bênção ministerial que Deus está te dando, que Deus está nos dando, para essa situação abençoada da sua casa, da sua família que Deus está lhe mostrando. Certamente ele tinha essa convicção, e isso chamou a atenção de Deus, porque ele foi diferente dos demais. Seja diferente dos demais. Quem é de Deus anda na contramão do pessimismo. Amém, Jesus? Anda na contramão. Capítulo 14, versículo 24. Capítulo 14, versículo 24. Então Caleb fez calar o povo perante... olha lá, 14, 24. Porém o meu servo Caleb... Quem está falando sobre Caleb agora? Deus. Deus estava falando para Moisés, esse povo que eles viram, os meus sinais, essas 10 vezes eles me tentaram, eles não vão entrar na terra. Mas o meu servo, Caleb. Você sabia que Deus tem limite? Fala para o seu irmão, Deus tem limite, viu? Fala assim, tu vigia que Deus tem limite. Você sabe qual é o limite de Deus? 10. Me tentou essas 10 vezes, é o limite. Abraão falou, Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor livra a cidade? O Senhor livra, não tinha. Até o alcance do evangelho é o 10, o número dos gentios. Deus tem limite. Vamos corresponder à pregação. Vamos corresponder à voz da palavra de Deus que vem com o Espírito Santo, dizendo para o Senhor, Senhor, o Senhor pode fazer essa obra na minha casa. O Senhor pode fazer essa obra no meu marido. O Senhor pode fazer essa obra na minha esposa. O Senhor pode fazer essa obra no meu ministério. O Senhor pode fazer essa obra. O Senhor pode. Aí ele fala, o meu servo Caleb, porquanto nele houve o quê? Um outro espírito. E perseverou em seguir-me. Seguir a Deus. Hoje é seguir a sua palavra. Perseverou em seguir-me, eu o levarei. Meu irmão, se Deus põe a mão na tua cabeça e fala, vou levar você, ninguém segura. Se ele fala, eu vou mandar a bênção de Deus no teu celeiro, coitado da macumba. Coitado do olho gordo, do olho magro, da inveja, seja lá o que for. Coitado das palavras de maldição. Coitado dessas coisas. Cai tudo por terra. Porque ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoa. Digam graças a Deus. Ninguém pode amaldiçoar. Eu vou levar você, aleluia, a terra em que você entrou. Você já vê espiritualmente, Deus já te mostra pela fé. E não é uma vontade, é algo que nasceu de você. É algo que nasceu em você. Eles estavam no deserto de Arã e Deus mostrou Canaã. É nos nossos maiores desertos que Deus nos dá as maiores promessas. É nas nossas maiores dificuldades que a gente dobra o joelho e fala com Deus, que Deus mostra as maiores bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Deus mostra mesmo quando a gente está lá, no pó. Ele vai e mostra para a gente. E nós não podemos duvidar. Nós temos que perseverar em seguir o Senhor, porque Ele vai nos levar a essa terra que nós entramos, e a sua descendência. Deus não tem um propósito só com você, Deus tem um propósito com a sua casa, Deus tem um propósito com a sua família, e eu falo também da sua família espiritual. Deus, quando Ele escolhe alguém, irmãos, Ele escolhe um indivíduo visando o coletivo. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus escolheu Jesus, Deus estava olhando para o alcance das almas que seriam salvas no mundo. Quando Deus chama José e leva José para o Egito, Deus permite que tudo aquilo acontecesse na vida de José, parecia que ele nunca ia acolher aquilo que Deus mostrou para ele. José era uma pessoa que caiu num buraco, que foi vendido como escravo, foi traído pelos seus irmãos, foi caluniado por uma mulher, a esposa de Potifar, ficou preso, sumiu, parece que José não aparecia, mas a raiz dele estava lá. Ó. Daqui a pouco José se torna o quê? Governador no Egito.
daqui a pouco todos vão pedir bênção para José. Todos os trigos se dobraram diante de José. Todos. E naquele período Deus também trabalhou com o ciclo. 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Tem gente, irmão, que quando está na vaca gorda, ele faz tanta besteira, tanta besteira, tanta besteira. Ele pensa que não vem, às vezes, uma dificuldade depois. Quando você estiver na vaca gorda, guarda o quinto, guarda o quinto, guarda o quinto. Não seja pródigo, não seja irresponsável com a administração que Deus está te dando. Porque pode haver um momento em que você vai ser bênção para a sua casa, para pessoas de fora também. Eu vou contar uma coisa para vocês. Um dia eu estava orando, isso vai se cumprir. E Deus falou assim, ó, eu vou te abençoar tanto. Mas é porque pessoas também que vai estar do seu lado vai precisar de você. Vai precisar de você. A gente está vivendo um momento aí, a gente está vivendo num mundo que é incerto. O Apocalipse está se cumprindo. Verdade ou não é? É. O Apocalipse está se cumprindo. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a 3 anos. Deus pode te surpreender com algo tão grande. Não seja irresponsável com o que Deus está te dando. Porque pessoas vão precisar de você. Estou falando isso profeticamente. Pessoas vão precisar de você. Precisar de você mesmo, de dinheiro mesmo. De dinheiro. Pessoas que não sabem contar seus dias, pessoas que estão estragando seu presente, pessoas que estão fazendo tudo errado, mas que ficarão debaixo da sua sombra. Porque quando Deus te levanta, Deus levanta para você fazer sombra e não deixar o sol queimar o outro. Deus vai levantar muita gente aqui para fazer sombra. Toma posse aí. Toma posse. Não pensa só no seu umbigo, não. Pensa não. Porque se você pensar só no seu umbigo, você não está cumprindo o seu propósito. O tempo de nascer, o tempo de morrer, esse período para você, está sendo um período que você está negligenciando. Está negligenciando. Faça a vontade de Deus. Deus tem um propósito com você. Você nele você frutifica, você nele você dá fruto. E existe uma descendência que vai ser alcançada pela bênção que você conquistou. Agora, já que nós estamos entrando nesse novo ciclo, com todas essas bênçãos, irmãos, eu estou declarando que nós estamos entrando em Canaã. Em nome de Jesus. Nós estamos entrando em Canaã. Ô filho, quando você estava meditando ontem comigo naquela consagração, eu nem tinha essa palavra no meu coração para pregar hoje. E que foi mostrado que uma ampulheta virava com um novo tempo, você estava meditando sobre o quê? Sobre Sara também. Tudo mãe de filhos. Josué e Caleb. E o Senhor disse, é o tempo. Eu ratifico isso aqui. Deus está ratificando, gente. Pega essa palavra em nome de Jesus. Não tenha lugar no seu coração para amargura, para tristeza, para nada disso não. Olha para frente. O Senhor é autor e consumador da sua fé. Se defina. Saiba quem você é. Entre na Canaã de Deus. Ah, pastor, mas na Canaã também tem inimigo. Pois é, mas Deus vai entregar os inimigos na nossa mão. E o passado, pastor? Eu vou falar uma coisa para vocês. Você cumpriu o ciclo? Quantos pães foram entregues na mão de Jesus na segunda multiplicação? 7. Entrega na mão de Deus o seu ciclo de 7. Porque durante um ciclo, você não passa só glória. É ou não é, pastora? É ou não é? Durante 7 anos você passa só glória? Pessoas te machucam durante 7 anos? Sim. Pessoas te ferem? Sim. Pessoas próximas? Sim. Pessoas distantes? Sim. Pessoas que você confiava? Sim. Pessoas que você desconfiava? Sim.
Coloca esses 7 na mão de Deus, vai viver o pão que Deus está te dando, irmão. Fique em pé, por favor. Olha Isaías 43, 13. Foi desse versículo que nasceu essa mensagem ontem, na nossa consagração, Isaías 43, 13. Olha só. Ainda antes que houvesse dia, o mesmo que ele falou para Moisés, está falando para nós hoje. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Vamos ler de novo. Ainda antes que houvesse dia. Não, está muito fraco. Está muito fraco. Chacoalha o seu irmão e fala, está muito fraco, irmão. Ainda antes que houvesse dia, Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Eu sou. Aí ele fala mais, ó. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Olha o versículo 16. Tem mais coisa aqui. Vamos ler junto? Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas. Tem algum problema que Deus não possa resolver aqui? Tem alguém aqui que duvida que Deus possa colocar você na Canaã dele? Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. 17. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos como um pavio que se apagaram. Diga amém, Jesus. 18. Não vos lembreis das coisas passadas. Fala para o seu irmão assim, ó. Esqueça o seu passado. Você quer viver multiplicação? Coloca o seu 7 na mão de Deus e deixa na mão dele. Coloca na mão de Deus seu 7. Tem gente que toda hora está lembrando o passado. A mulher de Ló olhou para onde? Nem considereis as antigas. O diabo ele vai tentar pegar tudo aquilo que te machucou, tudo aquilo que te feriu no ciclo anterior, para tentar te prender no próximo ciclo. E o passado, ele só é passado quando ele não está no seu presente. Uma pessoa que errou muito no passado e pediu perdão para Deus, e no presente ele não pratica mais o que ele praticava no passado, verdadeiramente o passado dele é passado. É ou não é? É. Agora a pessoa que praticou um monte de coisa errada no passado, aí hoje ele continua sem vergonha. Fala, Deus perdoou meus pecados no passado. Não, seu passado não é passado, seu passado é presente, você tem que se converter. Agora, quando seu passado verdadeiramente é passado, nem você pode se condenar e nem você pode aceitar que ninguém te condene. Porque quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Atira aí. Amém, Jesus? Continue, último versículo. Deus fala para você não lembrar das coisas passadas. Sabe por quê? Porque eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Você não está vendo? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. É um novo ciclo, irmãos. Obrigado, Jesus, por esses 7 anos. Nós colocamos esses 7 anos nas tuas mãos. Não queremos lembrar de mais nada do passado, a não ser aquilo que nos traz esperança, a não ser aquilo que é bom, aquilo que é louvável. Mas aquilo que nós passamos, Deus, que nos feriu, que nos machucou, não podemos tirar das suas mãos,
porque ao Senhor pertence a vingança. Nós devemos dar lugar à ira, mas não a nossa ira, a ira de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então limpa o seu coração, porque só os limpos de coração é que verão o Senhor. Aí se você fizer isso, agora sairá a luz. Deus faz coisa nova na sua vida. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo.